Tudo começou com um simples olhar. Malik não disse nada. Também não tinha para quem dizer. Era apenas mais um garoto negro, com uma mochila gasta nas costas e um caderno quase vazio. Na nova escola, ninguém sabia quem ele era. E, para ser sincero, quase ninguém queria saber. Naquela sala de aula, ele não era visto como um aluno. Era visto como um problema em potencial. Mas em silêncio, Malik carregava algo que ninguém esperava. E quando isso veio à tona, o mundo ao redor dele mudou para sempre. Só que antes de tudo, veio a dor, o peso de ser acusado injustamente, a vergonha pública e a sensação cruel de não ter voz. Essa é a história de como o preconceito tentou calar um talento, e como mesmo em silêncio, a verdade sempre encontra um jeito de se fazer ouvir. Malik Johnson não tinha muitas roupas. Tudo o que ele e a mãe conseguiram trazer de Detroit cabia em 2 malas e uma mochila velha. Era tudo o que restou depois que o pai foi embora, e as contas começaram a engolir o que um dia foi uma vida mais tranquila. A mudança para aquela cidade pequena em Ohio não foi uma escolha, foi uma fuga. A mãe de Malik, Angela, tinha conseguido um trabalho como auxiliar de enfermagem num hospital local. Pagava pouco, mas era o suficiente para garantir um teto sobre a cabeça deles. Ela acreditava que aquele recomeço podia ser a chance de dar ao filho um futuro melhor. Malik não reclamou, apenas assentiu com a cabeça, como sempre fazia. Na manhã da primeira aula, ele vestiu o jeans mais limpo que tinha, amarrou os cadarços dos tênis surrados e encarou o espelho do banheiro com olhos sérios. Sabia que aquele não era apenas um dia de aula, era um teste, e ele não podia errar. O colégio Westbridge ficava a poucos quarteirões do novo apartamento. A fachada era imponente, com janelas enormes e gramado bem aparado, mas bastaram alguns passos no corredor principal para Malik entender. Ele não era bem-vindo. Os corredores estavam cheios de vozes, risadas e barulhos de armários se fechando. Mas quando ele passou, o som pareceu diminuir. Alguns alunos o olharam de cima a baixo. Outros cochicharam entre si, lançando olhares que diziam mais do que palavras poderiam. Na secretaria, uma mulher loira de olhos frios digitava algo no computador. Sem tirar os olhos da tela, ela disse: "Nome? Malik Johnson", respondeu ele com a voz baixa. Ela olhou para ele por cima dos óculos e arqueou uma sobrancelha. "Ah, o aluno novo. Você vai para o 8º ano, sala 2B. Sua professora é a Mrs. Carter." Entregou a ele uma folha de horário e apontou o caminho com o queixo. "Siga o corredor à esquerda. 3ª porta." Malik agradeceu com um aceno tímido e saiu. Enquanto caminhava, sentia os olhos em suas costas. O ambiente não era abertamente hostil, mas o desconforto era quase palpável. Não era preciso ouvir palavras ofensivas quando os olhares falavam por si só. Ao entrar na sala 2B, o barulho cessou por alguns segundos. Todos olharam para ele. Alguns riram, outros apenas observaram. "Ah, você deve ser o novo aluno", disse Mrs. Carter sem entusiasmo. Ela era uma mulher magra, de meia idade, com cabelos grisalhos presos num coque apertado. Seu olhar parecia sempre cansado. "Eu tenho uma carteira vaga lá no fundo. Pode se sentar." Malik caminhou até o fundo da sala, sob o peso dos olhares curiosos. Quando sentou, ouviu alguém sussurrar atrás: "Aposto que não dura uma semana." Ele fingiu não ouvir. Não era a primeira vez que lidava com aquilo. Desde pequeno, aprendeu que sua pele muitas vezes chegava antes do seu nome. As aulas passaram lentamente. Ninguém falou com ele. Os professores não perguntaram seu nome. A cada intervalo, ele comia seu lanche em silêncio, sentado num canto do pátio. Tentava manter a cabeça baixa, invisível. Naquela escola, os alunos como ele eram exceção, e exceções raramente eram bem-vindas. Ainda assim, Malik observava tudo. Tinha olhos atentos e mente afiada. Ele memorizava horários, padrões, conversas. Não falava muito, mas absorvia tudo.
Foi na aula de matemática, 2 dias depois, que algo mudou. A professora passou um problema no quadro. Era complexo, envolvia álgebra avançada, algo que só seria ensinado no ano seguinte. A turma reclamou, alguns zombaram. É só para ver quem presta atenção, disse Mrs. Carter. Não espero que ninguém acerte. Malik olhou o quadro por alguns segundos, abaixou os olhos para o caderno e começou a escrever. Não usou borracha, não hesitou. Quando terminou, levantou a mão. A professora arqueou a sobrancelha. Já terminou, Johnson? Ele assentiu. Sim, senhora. Ela pegou a folha, deu uma olhada rápida e franziu o senho. Olhou para ele, depois para a folha e então de volta para ele. Você colou isso de algum lugar? Malik a encarou confuso. Não, senhora. Eu fiz sozinho. Ela não respondeu. Dobrou a folha, guardou na mesa e continuou a aula. Mas algo havia mudado. Naquele instante, a professora não o via mais como um aluno qualquer. Ela o via como uma ameaça à ordem que ela achava conhecer. E Malik, mesmo sem saber, acabara de acender a faísca de algo muito maior do que ele imaginava. Os dias seguintes, aquele primeiro olhar de desconfiança, foram como uma prova de resistência. Não havia insultos diretos, não havia empurrões nos corredores, mas o silêncio era mais barulhento do que qualquer grito. Malik andava pelos corredores como se fosse um fantasma. Os outros alunos desviavam o olhar ou simplesmente fingiam que ele não existia. Quando tentava se aproximar de algum grupo, as conversas cessavam ou mudavam de assunto. Às vezes, um ou outro soltava risadinhas abafadas, como se ele fosse motivo de piada, mas sem nunca dizer exatamente por quê. Na hora do almoço, ele se sentava sozinho, no canto mais afastado do refeitório. Tinha o costume de separar o lanche da mãe em pequenos pedaços, comendo devagar, como se aquilo fosse sua única refeição do dia. E às vezes era. Ninguém se sentava com ele, ninguém dividia conversa, ninguém perguntava seu nome. Mas Malik prestava atenção em tudo. Ele via como os alunos brancos trocavam olhares com os professores, como alguns chegavam atrasados e eram recebidos com sorrisos, enquanto ele mal podia respirar mais alto sem receber um olhar de reprovação. Na aula de inglês, respondeu uma pergunta complexa sobre um poema que a turma estava lendo. A professora o ignorou e chamou outro aluno, que disse basicamente a mesma coisa, e foi elogiado por ser sensível e observador. Na aula de ciências, Malik corrigiu, com educação, uma informação que o professor havia dado equivocadamente. O homem estreitou os olhos e disse: "Se acha tão esperto, talvez devesse dar a aula no meu lugar." A turma riu. Malik não respondeu. Guardou a dor no fundo do peito, como sempre fez. Mas o episódio que mais o marcou aconteceu 3 dias depois de sua chegada. Era sexta-feira, e a professora Mrs. Carter estava distribuindo as correções da prova de matemática aplicada. Malik lembrava de cada questão, cada cálculo. Sabia que tinha ido bem, tinha certeza. Mas ao receber sua prova, viu um grande C rabiscado em vermelho no topo da folha. Ele folheou a prova, confuso. Todas as respostas estavam certas. Não havia anotações nem erros marcados. Apenas aquele C solto, quase simbólico. "Senhora Carter", ele disse, levantando a mão timidamente. "Tem algum erro na minha prova? Posso saber o que eu errei?" A professora caminhou até sua mesa com passos lentos, pegou a folha da sua mão, analisou por alguns segundos e disse: "Suas respostas estão corretas, mas são boas demais para um aluno que acabou de chegar." Levando isso em consideração, atribuiu uma nota mais condizente com o seu desempenho anterior. Malik engoliu seco. "Mas a senhora nem sabe meu desempenho anterior." "Justamente", ela disse, sorrindo. "Por isso achei prudente manter os pés no chão." E virou as costas como se tivesse resolvido uma equação. Naquela noite, Malik não quis jantar. Ficou sentado na cama, com o caderno no
Um colo, mas sem escrever nada. Angela percebeu o olhar distante do filho. Sentou-se ao lado dele e perguntou: "Foi à escola, né?" Ele apenas assentiu. Ela passou a mão na cabeça dele e disse: "Eles podem não ver quem você é, filho, mas você sabe, e isso é o que importa." Mas mesmo aquelas palavras, cheias de amor, não conseguiam apagar o gosto amargo de ser constantemente duvidado. Malik já não queria mais levantar a mão nas aulas. Já não respondia perguntas em voz alta. Começou a fingir que errava de propósito para evitar olhares desconfiados. Era como se precisasse ser menos inteligente para ser aceito. A diretora da escola, Mrs. Peterson, também já o havia notado. Era uma mulher de postura rígida, cabelos curtos e voz sempre em tom autoritário. Parecia ter um dom para aparecer nos corredores nos momentos certos, ou errados. Uma vez, ela parou Malik no corredor apenas para perguntar por que ele estava andando sem livro na mão. "Todos os alunos devem estar com o material a todo momento", disse, olhando-o de cima a baixo. "Eu estava indo para o armário pegar", ele respondeu. Ela cruzou os braços. "Fique atento. Um deslize e você vai direto para minha sala." Naquele momento, Malik entendeu. Ele estava sob constante observação. Qualquer erro, qualquer tropeço, e ele seria tratado como um problema. Não importava se era respeitoso, calado, inteligente, nada disso mudava a maneira como o viam. Ele era julgado o tempo todo por algo que não tinha como mudar, por algo que carregava na pele, nos olhos, no jeito de existir. E quanto mais ele tentava se encaixar, mais sentia que nunca seria suficiente. Naquela manhã de terça-feira, o clima estava ainda mais frio do que o normal em Westbridge. Malik entrou na escola com as mãos no bolso e a cabeça baixa, como sempre. Evitava chamar atenção, mas dentro dele uma chama crescia, uma mistura de frustração e vontade de provar quem era, mesmo que ninguém ali quisesse ver. A primeira aula era de matemática. Mrs. Carter, como de costume, entrou com sua pasta de couro apertada contra o peito, o rosto sério e os olhos vasculhando a turma como se procurasse algo fora do lugar. "Bom dia", disse ela, sem esperar resposta. "Hoje vamos testar a atenção de vocês. Preparem-se." Ela se virou para o quadro e começou a escrever um problema. Linhas e símbolos tomaram conta da lousa. Era uma equação extensa, cheia de incógnitas e frações. Coisa de ensino médio avançado, não do 8º ano. A turma começou a resmungar. "Isso aí é impossível", reclamou um aluno da primeira fileira. "Nem no Google tem isso", comentou outro, arrancando risadas do fundo da sala. Mrs. Carter cruzou os braços e se virou. "Esse problema foi resolvido por apenas 2 alunos da escola. Nos últimos 10 anos. Não espero que vocês acertem, é claro. Só quero ver quem tenta." Malik ficou em silêncio. Leu o problema com calma. Seu coração começou a bater mais rápido, não por medo, mas por empolgação. Ele já tinha visto algo parecido num dos livros antigos que o pai deixou para trás, e sabia como começar. Enquanto todos riam ou fingiam que tentavam resolver, ele começou a escrever. Primeiro uma linha, depois outra. O som do lápis, no papel, parecia ecoar no meio da sala em silêncio. Aos poucos, seus olhos iam ficando mais concentrados. Era como se o mundo ao redor tivesse sumido. Era ele, o papel e a equação. 15 minutos depois, ele levantou a mão. "Terminei." O silêncio tomou conta da sala. Todos viraram para trás, encarando aquele garoto que até então era invisível. Mrs. Carter estreitou os olhos. "Já? Você resolveu tudo?" "Sim, senhora", respondeu com firmeza. Ela caminhou até sua carteira. Pegou a folha, leu. Por um instante ficou parada, o olhar congelado na última linha da resposta. "De onde você tirou isso?" perguntou a voz mais baixa do que o habitual. "Eu resolvi", respondeu Malik, mantendo o tom calmo. Ela analisou a folha de novo, virou de frente para a sala e disse: "Malik, venha até o quadro e mostre como chegou a esse resultado."
Alguns alunos soltaram um zombeteiro, esperando vê-lo tropeçar. Mas Malik se levantou, foi até a frente da sala e começou a escrever, linha por linha. Explicou o raciocínio com clareza. Usava termos simples, mas os passos eram precisos. No meio da explicação, uma das alunas que geralmente zombava dele sussurrou para a amiga. Ele está inventando isso? Mas ao fim da explicação, Mrs. Carter continuava calada. Ela olhou para a equação resolvida no quadro e então para Malik. Pode voltar para o seu lugar, disse seca. Ele voltou, sentindo os olhos da sala inteira sobre ele. Mas dessa vez havia algo diferente. Não era só desprezo, era surpresa. Era a primeira vez que ele fazia a sala inteira parar para prestar atenção. Após a aula, Mrs. Carter não entregou a folha de volta. Guardou no meio de seus papéis, sem dizer nada. Na saída, Malik notou que 2 alunos cochichavam enquanto o encaravam. Um deles disse, em voz mais alta do que deveria, deve ter decorado aquilo. Não é possível que tenha resolvido de verdade. A dúvida era sempre o segundo passo depois do preconceito. Se antes ele era visto como alguém que não sabia nada, agora começavam a suspeitar que havia algo errado por saber demais. Naquele mesmo dia, após o almoço, foi chamado à sala da diretora. Quando entrou, Mrs. Peterson estava sentada atrás de uma mesa impecável. Ao lado dela estava Mrs. Carter. Malik, sente-se, disse a diretora, apontando para a cadeira à frente. Ele se sentou, tentando manter a calma. Recebemos algo intrigante, continuou ela. Sua professora de matemática disse que você resolveu um problema avançado, de um nível que não condiz com o seu ano escolar. Eu estudei por conta própria, respondeu Malik. Estudou onde? Perguntou Mrs. Carter, com os braços cruzados. Em casa. Meu pai me ensinou muita coisa antes de ir embora, e eu continuo aprendendo sozinho. As duas trocaram olhares. Mrs. Peterson respirou fundo. Malik, estamos de olho. E esperamos que tudo que você fizer aqui seja com honestidade. Se descobrirmos qualquer tipo de trapaça, você será suspenso imediatamente. Está claro? Ele apenas assentiu. A raiva queria sair pelos olhos, mas ele segurou, como sempre. Ao sair da sala, Malik entendeu que não bastava ser inteligente. Para ele, cada acerto seria tratado como suspeita, e cada vitória como um erro em potencial. Mas ele não ia recuar. Não agora. Na semana seguinte, algo mudou no ar da escola. Não era visível, mas Malik sentia. Os cochichos ficaram mais frequentes, os olhares mais longos, a desconfiança mais afiada. Depois do episódio na aula de matemática, Malik tentou voltar ao seu silêncio habitual. Mas agora, mesmo sem querer, ele havia se tornado um foco de atenção e de incômodo. Mrs. Carter passou a observá-lo com mais intensidade. Fazia perguntas diretas a ele nas aulas, como se estivesse sempre tentando pegá-lo em alguma contradição. E toda vez que Malik respondia corretamente, o olhar da professora endurecia um pouco mais. Então, na segunda-feira, ela fez um anúncio. Turma, teremos uma prova importante na quarta. Vale parte significativa da média do trimestre. Será feita em silêncio total, com todos distantes uns dos outros. E sem consulta, claro. Malik sentiu o estômago revirar. Sabia que vinha algo. Sentia que aquilo era mais do que uma simples avaliação. Era um teste de fogo. E talvez uma armadilha. Na noite anterior à prova, Malik estudou até tarde. Não usava a internet porque em casa nem Wi-Fi tinha. Revia anotações, refazia exercícios antigos, lembrava dos ensinamentos do pai. A cada linha resolvida, sentia-se mais forte, mais preparado. Ele queria, acima de tudo, provar que sua inteligência não era sorte, nem coincidência. Era fruto de esforço. Na manhã do exame, a sala estava diferente. As carteiras haviam sido afastadas. Havia 2 professores aplicando a prova, Mrs. Carter e um auxiliar. Cada aluno recebeu uma versão diferente do exame para
Evitar qualquer possibilidade de cópia. Boa sorte, disse a professora, distribuindo as folhas. Malik pegou a dele. Leu todas as questões rapidamente. Respirou fundo. Nada ali era novo para ele. Sabia o caminho. Sabia como resolver. Começou, concentrado, focado. O tempo passou e ele sequer olhou para os lados. Na última questão, sentiu um calafrio. Era complexa, mas ainda assim familiar. Resolveu com calma, passo a passo. E quando terminou, olhou para a folha com a certeza de que tinha feito o melhor que podia. Entregou a prova antes do tempo acabar. Mrs. Carter pegou a folha sem dizer uma palavra, mas seu olhar dizia tudo. Naquela tarde, enquanto almoçava sozinho como de costume, Malik percebeu que 2 alunos cochichavam olhando em sua direção. Um deles, com um sorriso debochado, disse: fizeram a prova só para ele, mas duvido que ele tenha feito sozinho. Mais tarde, já em casa, Malik contou para a mãe que tinha ido bem na prova. Angela sorriu com orgulho. Eu sabia, filho. Você é brilhante, não importa o que digam. Na manhã seguinte, logo ao entrar na sala, Mrs. Carter o chamou. Malik Johnson, compareça à sala da diretora imediatamente. O coração dele acelerou. Não era a primeira vez, mas havia algo diferente naquela convocação. O caminho até a diretoria parecia mais longo, os passos mais pesados. Ao entrar, encontrou Mrs. Peterson sentada, braços cruzados. A seu lado, Mrs. Carter segurava a prova de Malik. Sente-se, disse a diretora com frieza. Malik obedeceu. Malik, analisamos sua prova com atenção, começou Mrs. Carter, e encontramos indícios de que você copiou as respostas de algum lugar. O quê? Ele disse, arregalando os olhos. Eu não colei nada. Você fez uma das versões mais difíceis, questões que quase nenhum aluno conseguiu resolver, continuou a diretora, mas suas respostas são praticamente perfeitas. Porque eu estudei, ele insistiu, a voz começando a tremer. Eu passei noites fazendo exercícios. Eu não copiei nada. Ninguém está dizendo que você trouxe cola, disse Mrs. Carter com um tom irônico. Mas talvez tenha memorizado as respostas de uma prova anterior. Isso também é trapaça. Mas eu nem sabia qual seria a prova, disse ele, tentando conter as lágrimas. Malik, disse Mrs. Peterson, com a voz mais baixa. Enquanto investigamos, você está suspenso por 2 dias e sua prova será anulada. Ele sentiu o mundo girar. Não acreditava no que estava ouvindo. Tudo o que fez, todos os esforços, jogaram no lixo com uma frase. Eu não fiz nada de errado, repetiu quase num sussurro. Pode avisar sua mãe. Ela será chamada para uma reunião, completou Mrs. Peterson. Malik saiu da sala com os olhos marejados, o rosto queimando de vergonha. No corredor, ouviu os sussurros. Alguns alunos sabiam, já estavam falando. Naquela tarde, ele chegou em casa e contou tudo para a mãe. Angela, ao ouvir a história, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, levantou-se da cadeira da cozinha com firmeza. Amanhã, eu vou com você nessa escola, e eles vão me ouvir. Malik olhou, sentindo o peito apertado. Ela colocou a mão no ombro do filho. Eles podem até tentar derrubar você, meu amor, mas eu vou estar aqui, sempre. Mas por dentro, Malik sentia algo se quebrando. A dúvida que os outros lançavam começava a se infiltrar até mesmo em seus pensamentos. E pela primeira vez em muito tempo, ele pensou em desistir. Na manhã seguinte à suspensão, a casa de Malik estava silenciosa. O sol entrava pela janela da sala, mas não havia calor. Angela preparava café, mas não comia. Malik, de mochila pronta, sentava no sofá como se estivesse indo para um julgamento, e, de certa forma, estava. Ela olhou para o filho com ternura e raiva misturadas. Eu vou falar com essa diretora. Eles não vão colocar a culpa do preconceito deles no seu talento. Malik não respondeu. Estava cansado. Mais do que isso, estava ferido. Aquelas palavras ditas na sala da diretora ecoavam sem parar em sua mente. Você trapaceou.
Você memorizou respostas. Você está suspenso. A caminho da escola, os dois seguiram em silêncio. Ao chegarem, foram recebidos por uma funcionária da secretaria que os levou até a sala da diretora. Mrs. Peterson já os esperava, com um semblante impassível. Ao lado dela, Mrs. Carter folheava papéis como se estivesse pronta para defender um crime imperdoável. Angela se adiantou. Boa tarde. Estou aqui porque meu filho foi acusado de colar. Quero saber que provas vocês têm para fazer uma acusação tão grave. Mrs. Peterson ajeitou os óculos e respondeu com tom neutro. Não estamos acusando. Estamos apenas adotando medidas preventivas enquanto investigamos irregularidades. Angela cruzou os braços. Irregularidade é tratar um aluno negro como culpado só porque ele foi inteligente demais numa prova. É isso que vocês chamam de investigação? Mrs. Carter respirou fundo, tentando manter a compostura. A prova dele foi extraordinária, mais do que qualquer outro aluno já conseguiu. Isso, por si só, levanta questionamentos. Então, vocês preferem duvidar da capacidade dele do que aceitar que ele é inteligente? Rebateu Angela. Ele está no 8º ano, e as questões que ele acertou exigem conhecimento de nível superior, argumentou a professora. E quem disse que uma criança negra não pode ter esse conhecimento? Angela ergueu a voz. Porque para mim é isso que está em jogo aqui. Não é a prova. É o que vocês esperam do meu filho. E não suportam quando ele ultrapassa essas expectativas. Mrs. Peterson interrompeu com uma voz firme. A senhora está distorcendo a situação. Angela deu um passo à frente. Não, eu estou nomeando o que vocês se recusam a enxergar. Racismo, julgamento, exclusão, silêncio. Malik, ao lado, abaixou os olhos. O rosto quente, os olhos vermelhos. A vergonha não era por ele, era pelo mundo. Mrs. Peterson, pressionada, tentou suavizar. Vamos refazer a avaliação com acompanhamento direto. Se ele tiver o mesmo desempenho, reconsideramos tudo. Angela assentiu, mas sua voz era de ferro. E até lá, meu filho não será tratado como culpado. Ele vai estudar, vai andar por essa escola e vai ser respeitado. Ou eu vou até onde for preciso. Saíram da sala. No corredor, alunos assistiam de longe, cochichando como se fosse um espetáculo. Malik só queria desaparecer. De volta para casa, ele entrou no quarto, jogou a mochila no canto e se jogou na cama. Angela respeitou o silêncio dele. Apenas encostou a porta. Sozinho, Malik deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de medo, nem de arrependimento. Eram de impotência. Como provar algo que ninguém queria acreditar? Como ser visto quando a escola só enxergava sua cor, não seu esforço? Ele pegou um dos cadernos antigos do pai, onde estavam anotações e desafios matemáticos rabiscados à mão. Ali, num papel amarelado, estavam problemas que ele resolvera sozinho aos 9 anos. Recordou das tardes em que o pai dizia: "O mundo nem sempre vai te ouvir, Malik, mas sua mente, essa ninguém pode tirar de você." Mas agora parecia que até isso queriam tomar. Por dias, Malik perdeu a motivação. Fingia estar doente para não ir à escola. Parou de estudar, parou de tentar. O que antes era vontade de vencer, virou cansaço. Angela percebeu, tentava animá-lo, mas sabia que palavras não curavam feridas invisíveis. Até que, uma tarde, ele chegou da escola mais calado que o normal. Jogou o caderno na mesa e disse sem olhar para a mãe: "Eles vão refazer a prova comigo na frente da professora." Angela assentiu. "E o que você vai fazer?" Ele respondeu com os olhos cheios de dor: "Eu vou acertar tudo de novo. Mas não por eles, por mim." Aquela foi a primeira fagulha, pequena, quase imperceptível, mas suficiente para reacender algo. A injustiça ainda doía, mas agora Malik começava a transformar a dor em resistência, e sem saber estava mais perto do que nunca de ser finalmente reconhecido, mas de um jeito que ninguém esperava.
Naquela manhã de segunda-feira, a escola Westbridge parecia como sempre, fria, organizada, silenciosa. Mas algo estava diferente. Mrs. Carter não estava lá. Na sala dos professores, comentava-se que ela havia tirado uma licença médica por alguns dias. Alguns diziam por estresse, outros por pressão dos pais. Poucos sabiam da verdade, e menos ainda se importavam. Para Malik, aquilo não mudava muita coisa. A escola continuava igual. Os olhares, os julgamentos, os sussurros. Mas naquela manhã, quando a nova professora entrou na sala 2B, algo diferente aconteceu. Ela carregava uma pilha de livros e um sorriso calmo. Tinha cabelos crespos presos num coque solto e olhos que pareciam ver mais do que estavam à sua frente. Bom dia, turma. Meu nome é Miss Reynolds e estarei com vocês nas aulas de matemática por um tempo. Sua voz era suave, mas firme. Ela não falava como quem dá ordens. Falava como quem convida para pensar. Os alunos a analisaram com curiosidade, mas sem muito entusiasmo. Para eles, professores vinham e iam. Mas Malik ergueu os olhos. Havia algo naquela mulher que o fazia prestar atenção. Na primeira aula, Miss Reynolds não distribuiu apostilas, não passou conteúdo no quadro. Ela sentou na frente da turma e fez uma pergunta. O que vocês mais odeiam na matemática? A turma se animou. Tudo! Gritou um. Frações! Disse outro. S e I, porque letra tem que entrar no meio do número. Ela riu junto. E então respondeu. Ok, agora me digam. O que vocês mais gostam, mesmo que seja só um pouquinho? A sala ficou em silêncio. Ninguém sabia responder. Foi aí que, do fundo da sala, uma voz tímida se manifestou. Eu gosto quando ela faz sentido. Era Malik. Poucos se viraram. Ninguém comentou. Mas Miss Reynolds o olhou com atenção e disse, Como assim, Malik? Ele hesitou, mas continuou. Quando eu resolvo uma equação difícil e no final dá certo, parece que tudo no mundo ficou no lugar, nem que seja por um minuto. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. É exatamente isso. Matemática não é só conta. É clareza. É encontrar lógica num mundo que muitas vezes parece injusto. Naquela frase, Malik sentiu algo diferente. Era como se, pela primeira vez, alguém falasse a mesma língua que ele. Nos dias seguintes, meses, Reynolds começou a observar. Durante as aulas, Malik escrevia com agilidade, resolvendo em silêncio exercícios que outros nem tentavam. Ela começou a deixar desafios extras na lousa, sem dizer que era para ele, mas sempre com um leve olhar em sua direção. E ele discretamente resolvia todos. Na quinta-feira daquela semana, após o fim da aula, ela chamou Malik. Malik, pode ficar um minutinho. Ele parou na porta, sem saber se aquilo era coisa boa ou ruim. Ela puxou uma cadeira ao lado da sua mesa. Senta aqui comigo. Tenho uma pergunta para você. Ele sentou. Ela abriu um caderno com problemas matemáticos bem mais avançados do que o conteúdo da turma. Isso aqui, você já viu? Malik olhou, folheou algumas páginas. É cálculo. Tem algumas coisas que meu pai me ensinou. O resto eu estudei sozinho, tentando entender com livros. Você se incomoda se eu te der um desses problemas para tentar resolver? Ele balançou a cabeça. Ela escolheu e ele começou a escrever. Em menos de 5 minutos, a resposta estava pronta e correta. Ela virou outra página. Mais um problema. Malik resolveu. De novo, sem errar. Miss Reynolds ficou em silêncio por alguns instantes, observando o garoto à sua frente. Malik, por que você nunca disse nada? Ele respondeu com os olhos no chão. Porque ninguém escuta. E quando eu falo, acham que é mentira. Ela ficou em silêncio. Não com pena, mas com respeito. Você é um aluno especial, Malik, e não porque é um gênio, mas porque você resiste. A maioria teria desistido, mas você continua. Ele deu de ombros. Eu só quero estudar. Só isso. Ela guardou o caderno. Amanhã quero que venha aqui no intervalo. Tenho uma ideia. No dia seguinte, no intervalo, Malik voltou à sala.
Miss Reynolds o esperava com um desafio, uma prova prática, com questões que ela mesma elaborou. Eu preciso que você resolva essas aqui. Mas aqui, na minha frente, sem pressão, sem cobrança, só pra gente ver. Malik aceitou, pegou o lápis e começou. Durante os 20 minutos seguintes, Miss Reynolds o viu mergulhar nas equações com um foco impressionante. A forma como estruturava as respostas, a lógica, a rapidez. Era como se ele estivesse resolvendo problemas de ensino superior com a naturalidade de quem desenha. Quando terminou, ela não disse nada de imediato. Apenas se levantou, pegou a prova com as mãos, olhou para Malik e disse: Malik, você não precisa mais se esconder. Ele olhou para ela confuso. Eu vou conversar com a diretora, mas dessa vez você vai ter alguém do seu lado. Na manhã seguinte, Malik chegou mais cedo na escola. Ainda se sentia deslocado, mas algo dentro dele estava diferente. Pela primeira vez em semanas, havia um fio de esperança. Frágil, mas real. Mrs. Reynolds já estava na sala 2B, organizando papéis e quadros. Quando Malik entrou, ela sorriu discretamente, como quem sabia que aquele dia seria importante. Pronto para um desafio? Malik assentiu. Ela fechou a porta, caminhou até a mesa e entregou a ele um caderno novo, com a capa ainda brilhando. Esse é só seu. Dentro tem uma sequência de problemas que elaborei eu mesma. Ninguém mais viu, nem outros professores. O que eu faço? Você senta aqui, resolve no seu tempo, e eu vou ficar aqui apenas observando, sem ajudar, sem interferir. Vai ser uma prova? Não, vai ser uma confirmação. Malik abriu o caderno e encontrou uma sequência de 10 questões, que começavam em álgebra avançada e iam até lógica combinatória. Era conteúdo que, tecnicamente, ele só veria no último ano do ensino médio, talvez até na universidade. Ele não hesitou. Começou pela primeira, rabiscando com rapidez e segurança. À medida que avançava, Miss Reynolds observava em silêncio a forma como ele organizava os pensamentos, como voltava para revisar, como traçava caminhos diferentes até chegar ao mesmo resultado. Era como assistir um músico tocar sem partitura, como ver um pintor criar uma obra sem esboço. Era natural, fluido e inegável. 40 minutos depois, ele colocou o lápis sobre a mesa. Terminei. Miss Reynolds pegou o caderno e folheou as respostas. As soluções estavam limpas, bem explicadas e absolutamente corretas. Ela fechou o caderno, olhou para ele com seriedade e disse: Você tem ideia do que acabou de fazer? Resolvi os exercícios, só isso. Malik, nem todos os professores daqui conseguiriam fazer isso sem consulta, e você fez de cabeça, sem material, sem pausa. Ele deu um pequeno sorriso, quase envergonhado. Eu só gosto de resolver problemas. Sempre gostei, desde pequeno. E por que você não falou sobre isso antes? Porque sempre que eu tentava, ninguém acreditava. Achavam que era mentira, ou que eu queria aparecer. Aí eu parei de tentar. Miss Reynolds sentou ao lado dele. A voz, agora mais baixa e firme. Malik, eu não vim aqui para te salvar. Eu vim aqui para te ouvir. E agora é hora da escola te ouvir também. Ele a encarou com olhos desconfiados. Vai mostrar isso para a diretora? Sim, mas não só isso. Quero que ela veja você fazendo, com os próprios olhos, sem papel, sem lápis, só você e o quadro. Vai me colocar numa prova na frente dela? Não uma prova, uma verdade. A única que ninguém vai poder ignorar. Naquela tarde, Miss Reynolds pediu uma reunião com a diretora. Na sala da administração, Mrs. Peterson a ouviu com pouco entusiasmo. Professora Reynolds, entendo sua empolgação com o novo aluno, mas essa história já foi revisada. Temos nossos procedimentos. Com todo respeito, interrompeu Miss Reynolds firme. Seus procedimentos estão prestes a silenciar um dos estudantes mais brilhantes que já passaram por essa escola. A diretora arqueou a sobrancelha. Está dizendo que ele realmente é um gênio?
Estou dizendo que ele é acima da média, extremamente acima, e que o que aconteceu com ele é reflexo do que vocês esperavam que ele fosse, não do que ele é de verdade. Mrs. Peterson respirou fundo. E o que você sugere? Que você o veja com seus próprios olhos. 10 minutos. Uma sala vazia, um quadro branco. E Malik. A diretora hesitou, mas por fim concordou. Tudo bem. Amanhã. Sala de ciências, intervalo. Quando Miss Reynolds contou a Malik, ele travou. Eu não sei se consigo... Você não precisa provar nada para eles, respondeu ela. Só mostrar quem você é, como fez comigo. Na manhã seguinte, o corredor do prédio de ciências estava vazio. Na sala reservada, apenas 3 pessoas. Malik, Mrs. Peterson e Miss Reynolds. O quadro estava limpo. Havia uma caneta na bandeja. Malik, disse a diretora, gostaríamos que você resolvesse alguns dos problemas que a professora trouxe, sem consulta, no tempo que precisar. Malik respirou fundo, pegou a caneta e começou. Silêncio. Durante os 20 minutos seguintes, a diretora assistiu, perplexa, a uma sequência de soluções complexas, explicadas em voz alta com uma clareza impressionante. Miss Reynolds, de braços cruzados, apenas observava com um leve sorriso no rosto. Quando Malik terminou, colocou a caneta de volta no suporte, virou-se, pronto para ouvir qualquer coisa. Mrs. Peterson estava calada, folheou as anotações, conferiu os cálculos, e pela primeira vez não tinha argumento. Não havia mas, não havia desculpa. A verdade estava ali, diante dela, incontestável. Ela fechou a pasta e, sem olhar diretamente para Malik, disse: obrigada por sua demonstração. Você pode voltar à aula. Malik saiu sem pressa, o coração batendo forte. Não havia aplausos, nem reconhecimento imediato. Mas ele sabia. Algo tinha mudado. Pela primeira vez, sua inteligência foi vista não como uma ameaça, mas como realidade. E o mundo, mesmo que devagar, começava a enxergar quem ele realmente era. A diretora Mrs. Peterson nunca foi uma mulher de gestos emotivos. Desde que assumiu a administração da escola Westbridge, mantinha uma postura rígida, quase inabalável. Mas, naquela manhã, ao sair da sala de ciências após assistir Malik resolver os problemas diante dela com a mesma naturalidade de um professor universitário, havia algo diferente em seu semblante. Não era admiração, era desconcerto. De volta à sua sala, ela permaneceu sentada por alguns minutos, sem mexer nos papéis. A imagem daquele garoto, concentrado, calmo, humilde, permanecia na sua mente. Como ela podia ter sido tão cega? Miss Reynolds bateu à porta. Posso entrar? Entre, respondeu. A diretora, ainda sem encará-la. E então? Perguntou a professora com calma. Mrs. Peterson suspirou. Ele é brilhante. Sempre foi, disse Miss Reynolds, sentando-se à frente dela. A diferença é que agora a senhora finalmente viu. A diretora ajeitou os óculos e manteve o olhar baixo. Não vou negar, fiquei surpresa. O que ele fez hoje não é comum, mas ainda assim é difícil admitir que erramos. Miss Reynolds apoiou os cotovelos na mesa. Difícil é manter o erro depois de saber a verdade. A diretora olhou para ela e por um momento sua máscara de frieza cedeu um pouco. Você está certa, a escola falhou. Eu falhei. Julguei o menino antes mesmo de conhecê-lo. Tratei a inteligência dele como algo suspeito, perigoso. E isso... Sua voz falhou por um instante. É inaceitável. Miss Reynolds ficou em silêncio. Às vezes, ouvir o reconhecimento era mais importante do que vencê-lo. O que pretende fazer agora? Perguntou. Mrs. Peterson respirou fundo. Primeiramente, retirar a suspensão do registro dele e reconhecer publicamente que cometemos um erro. Malik merece um pedido de desculpas. Pessoal, direto. Mrs. Reynolds assentiu. E isso será suficiente? A diretora encarou o quadro na parede por alguns segundos. Não!
mas é o mínimo que podemos fazer, por enquanto. Na manhã seguinte, Malik foi chamado à diretoria mais uma vez, dessa vez com sua mãe. Angela entrou com o mesmo olhar, firme de sempre, mas Malik mantinha a expressão neutra, quase cética. Mrs. Peterson os recebeu de pé. Não havia pastas, não havia tom autoritário. Havia um certo desconforto, como quem carrega um fardo. Malik, Sra. Johnson, quero agradecer por terem vindo. E quero dizer algo que deveria ter sido dito muito antes. Angela cruzou os braços, esperando. Malik, eu te julguei errado. Eu assumi que você era alguém que não era. E isso foi injusto. E mais que isso, foi cruel. Você é um aluno brilhante, com talento e dedicação. E a escola não só falhou em reconhecer isso, como te puniu por ser exatamente quem você é. Malik a olhou nos olhos. Ele não estava esperando aquilo. E não sabia bem como reagir. A suspensão foi removida, continuou ela. Sua nota na prova será restaurada. E mais, a escola está oferecendo a você acesso a programas avançados, com tutores, para que você continue se desenvolvendo no seu ritmo. Angela ergueu uma sobrancelha. Só isso? A diretora engoliu seco. Não. Também quero pedir desculpas pessoalmente a você, Sra. Johnson, pelo modo como tratei seu filho e pela forma como ignorei seu valor como mãe, educadora e mulher. Angela não respondeu de imediato. Olhou para Malik e foi ele quem falou. Eu só queria estudar. Nunca pedi nada além disso. Mrs. Peterson assentiu. E agora isso vai acontecer. Com respeito, com dignidade. Você não será mais observado como ameaça, mas como o que realmente é, uma mente brilhante com um futuro enorme pela frente. Naquela tarde, a escola toda ficou sabendo da mudança. Os boatos se espalharam, mas dessa vez não como fofocas maldosas. Alguns alunos se aproximaram de Malik no corredor, perguntando como ele conseguia resolver os problemas. Outros apenas acenaram, envergonhados, como quem reconhece um erro e não sabe como consertar. Malik, como sempre, não falou muito. Continuou sentando no mesmo canto no intervalo. Continuou andando, com os mesmos passos calmos pelos corredores. Mas por dentro, algo havia mudado. Ele não era mais invisível. E mais importante ainda, ele nunca mais seria tratado como culpado por ser inteligente. As semanas que se seguiram à reunião com a diretora foram como ver o sol aparecendo devagar, depois de um inverno longo demais. Malik continuava o mesmo andar, mesmo silêncio, mesmo caderno velho de capa azul. Mas o mundo ao redor dele, esse já não era mais o mesmo. Agora, quando entrava na sala de aula, não era ignorado. Alguns professores, antes frios, passaram a chamá-lo pelo nome. Outros, ainda mais envergonhados, tentavam se aproximar com elogios contidos. Bom trabalho, Malik. Sua solução estava muito bem estruturada. Nunca vi alguém resolver aquele exercício assim. Não era bajulação. Era o reconhecimento engasgado de quem precisou ver para crer. E os alunos também mudaram. Devagar, mas mudaram. Jason, um dos que antes zombavam dele nos corredores, o abordou um dia no intervalo. E aí, Malik, você pode me ajudar com uns exercícios depois da aula? Malik olhou para ele. Lembrou das risadas, dos cochichos, dos empurrões sutis. Mas apenas respondeu. Posso sim. Traz o caderno. Não guardava mágoa. Não porque esquecia fácil, mas porque entendia algo que os outros ainda estavam aprendendo. Caráter não se ensina com provas, mas com atitude. Aos poucos, Malik passou a ajudar outros colegas em silêncio. Explicava sem arrogância. Corrigia sem humilhar. Dava dicas como quem estende a mão, e não como quem aponta o dedo. A sala 2B virou uma espécie de refúgio em algumas tardes. 2, 3 alunos ficavam depois da aula para estudar com ele. Não era um grupo oficial. Não tinha nome, mas tinha algo que a escola não ensinava. Respeito construído na prática.
Miss Reynolds observava tudo com um orgulho discreto. Ela não se colocava no centro de nada. Sabia que a grandeza de Malik era dele. Ela apenas havia sido a ponte. Em uma tarde nublada de sexta-feira, Mrs. Peterson convocou uma assembleia com todas as turmas do 8º ano. O auditório estava cheio. Os alunos murmuravam, especulando o motivo da reunião. Quando todos se acomodaram, a diretora subiu ao palco com o microfone na mão e um rosto visivelmente mais humano que de costume. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje por um motivo muito importante. Nos últimos meses, nossa escola cometeu um erro grave, silencioso e infelizmente comum. Ela respirou fundo. Um de nossos alunos foi julgado, não pelo que fez, mas pelo que supomos que ele não poderia ter feito. Esse aluno é Malik Johnson. Alguns estudantes se entreolharam, surpresos com a menção direta. Malik, sentado discretamente na terceira fileira, abaixou os olhos. Sentia o coração acelerado. Malik foi acusado, desacreditado, silenciado, continuou a diretora. Mas com integridade e inteligência, ele mostrou que a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Pausa. Estou aqui hoje para reconhecer publicamente que erramos com ele. E para dizer com toda clareza que Malik não apenas merece estar nesta escola, ele eleva o nível desta escola. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos. E então veio o aplauso. Não um aplauso forçado, protocolar, mas um aplauso de respeito, de admiração, de vergonha transformada em reconhecimento. Malik continuou sentado. Não levantou, mas seus olhos se encheram d'água. Ele não queria palmas, nunca quis holofotes. Só queria estudar. E agora tinha esse direito de volta. Depois da assembleia, a diretora o chamou em particular. Malik, não espere que tudo mude de uma hora para outra. Ainda haverá quem te duvide, quem não entenda. Mas hoje, você abriu caminho. Não só para você, mas para todo aluno que vier depois de você e que for visto com os mesmos olhos que um dia lançamos sobre você. Malik respondeu com a maturidade que sempre teve. Não quero mudar ninguém. Só quero que eles me deixem ser quem eu sou. Angela, ao saber do que aconteceu, o abraçou forte na sala de casa naquela noite. Filho, hoje você fez mais do que se defender. Você educou uma escola inteira. Ele sorriu de lado, tímido como sempre. Mas ainda tem um monte de exercício para fazer. Ela riu e beijou sua testa. Que bom que você não mudou, meu pequeno gênio. O tempo passou. Não muito, só o suficiente para mostrar que algumas feridas, embora não sumam, podem cicatrizar quando recebem o cuidado certo. Malik continuou na escola. Sem querer, virou referência. Não pelos aplausos, nem por alguma fama, mas pela constância. Ele era aquele que mesmo, depois de tudo, continuava o mesmo. Chegava cedo, sentava sempre no mesmo lugar, fazia anotações com o mesmo caderno de capa azul, agora mais gasto, com as pontas dobradas e as folhas marcadas de tanto uso. No intervalo, ainda preferia a companhia de um bom livro ao barulho dos corredores. Mas quem olhava com atenção via que algo nele havia mudado. Malik já não andava mais olhando para o chão. Seus olhos agora encaravam o mundo, não com desafio, mas com firmeza. Ele havia descoberto que o seu valor não precisava ser validado por ninguém, e por isso ninguém mais podia tirá-lo dele. Na formatura do fim do ano, Miss Reynolds apareceu de surpresa, mesmo já tendo voltado para sua escola de origem. Malik a viu do outro lado do pátio e sorriu como quem reencontra uma velha amiga. Achei que não viria, disse ele. E perder a vitória do meu melhor aluno? Nem pensar. Ela entregou a ele um pequeno presente. Um livro, mas não qualquer livro. Era um caderno novo, encapado com as palavras em dourado na capa. Você é a sua melhor prova. Malik abriu e na primeira página estava escrito: continue resolvendo problemas. O mundo ainda tem muitos. Naquela noite, Angela preparou um jantar simples, mas cheio de orgulho. Enquanto Malik comia calado, como sempre fazia,
Ela o olhava como se estivesse vendo o próprio futuro sentado à sua frente. Você sabe, né? Disse ela. Que ainda vão tentar te derrubar outras vezes. Eu sei, mas agora eu tô pronto. Malik não precisou vencer ninguém para vencer. Ele apenas se manteve de pé quando tudo ao redor tentava dobrá-lo. E isso, por si, só, já era sua maior conquista. Não apareceu nos jornais. Não viralizou nas redes sociais. Não virou manchete de portal. Mas naquele pequeno universo chamado escola, Malik Johnson foi o nome que ensinou, com silêncio e coragem, que a verdade não precisa gritar para ser imensa. E talvez é assim que os verdadeiros gênios deixam sua marca, não no barulho que fazem, mas na transformação que provocam. E você, já parou para pensar em quantas vezes alguém foi julgado antes, mesmo de falar uma palavra? Compartilha nos comentários o que essa história te fez sentir. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias inspiradoras como essa. A gente se vê no próximo vídeo.